Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o Tocando a Bola desta quarta-feira, quando as definições do futebol começam a pipocar, não é, em vários estados. Eu recebi aqui, Campeonato Carioca começa amanhã, todo mundo está sabendo. O campeonato em reunião que aconteceu hoje na Federação Sergipana de Futebol, ficou definido que os jogos do campeonato estadual ocorrerão no dia 25 de julho. Todas as partidas do quadrangular serão realizadas na Arena Batistão. Então, como eu já disse, Campeonato Carioca amanhã, Campeonato Sergipano dia 25 de julho. Aos poucos as coisas vão se encaminhando no sentido de uma retomada efetiva do futebol no Brasil. O que se espera é que aqui no RN, passado o dia 24, que é quando termina esse decreto, o atual decreto de isolamento, haja flexibilização para que tenhamos a possibilidade, pelo menos, da retomada aos treinos de futebol das equipes. É isso que a gente está esperando, que todo mundo está cobrando. Um dos vice-presidentes do ABC, Paulo Tarcísio, foi o representante do Clube Alvinegro na reunião de ontem da Liga do Nordeste. Ontem não foi possível o contato com o Paulo, mas ele agora está no Tocando a Bola e ele fala a respeito da volta da Copa do Nordeste e qual foi a avaliação do ABC e a avaliação dele como representante do clube nessa reunião. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos do Tocando a Bola. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem, né? Boa noite em especial à torcida do ABC. Marcos, a reunião foi boa, foi proveitosa, assim, quase não, de consenso, só com algumas opiniões dos clubes, né? Mas foi muito boa. E o ABC vai esperar mais um pouquinho para ver as datas para tomar as providências, ok? O ABC, eu falei há pouco tempo, ainda não tem a data de reapresentação definida. Isso aí não é um motivo de preocupação a mais, não? Marcos, a gente não tem data, porque também não tem data a Copa do Nordeste, não tem data o Campeonato Potiguar. O ABC são as duas competições, agora, atualmente, que o ABC está nelas. E o ABC vai esperar que tenha a data realmente designada. Espera também que a gente tenha no mínimo 20, 25 dias para fazer esses treinamentos, entendeu? Então, o ABC vai esperar mais um pouquinho, que o ABC tem obedecido aos decretos, tem obedecido fielmente à determinação do nosso departamento médico, né? Nós temos dificuldades financeiras, então nós temos que alinhar e trilhar um caminho de bom senso nesse quesito. Vivo na Copa do Nordeste, vivo no campeonato estadual e ainda sem uma definição de elenco, Paulo Tarcísio. Marcos, quanto aos campeonatos que nós estamos disputando, a Copa do Nordeste é real, nossa possibilidade de ascender a mais uma fase, né? E o campeonato do estadual nós estamos muito bem. Mas, novamente, repito, o ABC vai trilhar pela segurança da saúde dos seus atletas e dos seus funcionários. Nós temos a ABC tem a maior boa vontade e quer ser campeão do Rio Grande do Norte, mais um título, e quer passar de fase. Mas nós temos que ouvir nosso departamento médico e fazer as coisas tudo como manda o figurino. E quanto a reforços, isso aí está sendo tratado entre o presidente e o diretor, o nosso vice-presidente de futebol, e Francisco Diá. Agora eu acho não tenho certeza, tenho conversado com o Bira, mas ele não tem falado sobre isso. Reforços agora, de imediato, eu acho que até o próprio professor Diá quer ver primeiro. Muito bem, Paulo Tarcísio,
que é um dos vice-presidentes do ABC e que representou o clube na reunião de ontem lá da Liga do Nordeste. Saindo um pouquinho do futebol e indo para o aspecto do setor fitness, academias de Caicó reabrem no próximo dia 1º de julho. A Prefeitura de Caicó aceitou o protocolo apresentado pela Associação das Academias aqui do RN, e o prefeito Batata, ele já determinou que no dia 1º de julho, seguindo todo o protocolo, as academias reabrem lá em Caicó. Prefeitura de Natal não tomou nenhuma posição em relação a este assunto, tampouco o governo do estado. Médico Márcio Rego volta ao Tocando a Bola e faz uma avaliação do ponto de vista do departamento médico do atual momento do futebol. Vários outros estados já voltaram à prática do futebol. E eu acrescento mais um, que eu falei há pouco tempo, Sergipe, 25 de julho. Copa do Nordeste na segunda quinzena de julho. Como é que o médico Márcio Rego avalia essa diferença? Aqui tudo fechado, outros estados já retomando as atividades. Marcos, com relação aos outros estados, a resposta é exatamente... existem alguns fatores que favorecem. Primeiro, a sazonalidade, a curva que está aqui não é a curva que está em outro estado. Inclusive, dentro do mesmo estado, existem curvas diferentes. O colega do Campinense, Dr. Fábio Gondim, falei com ele hoje ainda, Dr. Fábio disse que a curva da Paraíba, de algumas cidades, está caindo e a de Campina Grande está subindo, entendeu? Então, existe a questão da sazonalidade e existe a questão cultural. Só para a gente ter uma ideia, o Avaí foi um dos primeiros clubes a retornar. Florianópolis passou 24 dias sem óbito, quase um mês sem uma morte. Então tem que ver as características de cada estado, a mudança cultural de cada estado também, entendeu? A gente vai aqui no Alecrim e você vê as pessoas sem máscara no meio da rua, então às vezes os gestores ficam receosos com relação a isso. Então eu acho que é um problema muito mais de cultural, de gestão, educacional, do que um problema médico. Médico que eu digo em se tratando de gestão de um clube, por exemplo. Entendeu? Então eu acho que é por aí. Eu acho que a diferença de estado está na sazonalidade e na mudança cultural. Então aqui a gente tem um cenário que as pessoas não têm respeitado muito o isolamento vertical, por exemplo, que eu sou favorável ao isolamento vertical, tá? Eu sou totalmente favorável ao isolamento vertical. Acho que o grupo de risco tem que ficar em casa. E as pessoas que não são de grupo de risco devem trabalhar. Tá certo. Aí Márcio Rego falando então a respeito dessa retomada do futebol. Deixa eu só puxar um outro assunto aqui que é importante. Em vários estados, e o Rio de Janeiro é o mais próximo do exemplo que eu darei agora, é que a prefeitura assumiu a responsabilidade pela volta do futebol. Está sendo assim. Eu não sei qual é a visão da Secretaria Municipal de Esportes aqui de Natal, mas ela bem que poderia encampar esta situação, já que a grande maioria dos clubes, ABC, Natal, Santa Cruz, Natal, Força e Luz, Natal. Das 8 equipes, 3 de Natal. América treina em Parnamirim, depende do prefeito Taveira. Palmeira em Goianinha. O Açu, evidentemente, que em Açu. O Globo em Ceará-Mirim. E qual é o outro? O Globo em Ceará-Mirim. Tá me faltando um aqui, me fugiu agora. E o Potiguar em Mossoró. Então, das 8 equipes, 3 dependem da Prefeitura do Natal. Então, é preciso que se veja exatamente essa situação, como é que fica essa questão aí envolvendo Natal. A Secretaria Municipal de Esportes poderia, sim, entrar aí nessa jogada, nessa situação, não é? E intermediar aí com os clubes e com a federação alguma possibilidade para a retomada de treinos aqui também nos clubes de Natal e aí os demais municípios, não é? Já que o governo do estado, por enquanto, está com tudo fechado, não é? Mas os caras precisam voltar logo às atividades. O nosso Tocando a Bola dá um tempo. Daqui a pouco a gente vai saber qual é a realidade do Globo
a Águia de Ceará-Mirim, neste momento de pandemia. Em 1 minuto, tô de volta. Voltando, minha gente, com o nosso Tocando a Bola desta quarta-feira, para ouvir agora o Rafael Ramalho, que é gerente de futebol lá do Globo, que é o cara que agora está na administração praticamente do futebol do Globo. Até o dia 24, Rafael, futebol, nada de futebol aqui no estado, tudo fechado. Qual é a posição do Globo dentro desse cenário em relação a este cenário? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes aí do Tocando a Bola, da 98 FM. E quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. E com relação à paralisação do futebol, realmente a gente está vivendo uma situação bem delicada, não é? Estamos parados desde o dia 21 de março, então todos os atletas foram para casa e aí a gente está a depender realmente de fato do decreto do Estado, né? Então dependemos das autoridades do Rio Grande do Norte. Infelizmente é uma situação que foge do nosso controle, né? Foge do nosso controle e aí a gente fica meio que de mãos atadas. Apesar que sei que algumas instituições, equipes também têm procurado prefeituras e tudo, mas acredito que não haverá nenhuma resposta positiva disso daí, né? Até porque quem realmente vai comandar isso daí é o nosso governo do estado. Então, continuamos parados, né? Tentando manter os atletas em atividade mesmo distante, com vídeos, em treinamentos e tudo. E aí estamos nessa situação. Situação complicada para todo mundo, muito, muito delicada. E aí a gente está a depender realmente do decreto da governadora. O Globo pensa, Rafael, eu falei ainda há pouco tempo a respeito disso. O Globo pensa em buscar o apoio da Prefeitura de Ceará-Mirim para, quem sabe, voltar às atividades ou não pensa ainda nessa situação? Exatamente, Marcos. Tem algumas equipes que estão procurando as prefeituras, mas, sinceramente, eu não vejo um sentido em um retorno sem a gente ter uma data da continuidade do campeonato, né? Até porque isso daí vai dificultar muito o planejamento, seja ele o planejamento de treino, até mesmo o planejamento financeiro, né? Até porque com a retomada das atividades, dos treinamentos, os atletas, obviamente, vão voltar a receber seu salário, então a gente vai ter mais uma folha para ser paga e sem uma luz no fim do túnel, né? Sem saber quando é que a gente vai, de fato, entrar em campo. Isso pode se estender por mais alguns meses. E aí a gente fica mantendo os atletas lá, treinando, os atletas lá com alimentação. Então é tudo muito custoso, né? Então é uma situação muito delicada. Nessa paralisação a gente manteve os atletas junto, fizemos a adesão, na verdade, junto ao MP 936, né, do governo federal. Então, meio que a folha está sendo paga pelo governo nesse período. E aí a gente não tem uma certeza de quando voltar, de como é que vai ser. E ficamos, como eu falei, ficamos a depender da flexibilização do governo. A retomada do estadual. Qual é a posição do Globo? Tem 2 pontos aí. O ABC ganhou o primeiro turno do campeonato, lidera o segundo turno. Mas o Globo, junto com a América, pode tomar aí o segundo turno do ABC e provocar uma final de turno. Qual é a posição do Globo em relação à volta do campeonato estadual? Marcos, a gente, desde o começo dessa paralisação, né, a gente vem batendo nessa tecla que o campeonato que se começou dentro de campo, que se termine dentro de campo, né? Tem que haver essa disputa, a gente tem que entrar em campo para realmente decidir o futuro destino aí das equipes, né? Até porque a gente também está nessa disputa do estadual, é o nosso âmbito, é o nosso objetivo. E até porque isso nos garante, nos permite também um próximo ano com o calendário preenchido, né? Então, temos que disputar,
não vejo possibilidade, não vejo com bons olhos que se encerre a competição sem terminar todos os jogos, né? Com relação à sugestão de Lupécio, do Santa Cruz, eu vejo a mais plausível, inclusive. Como a gente vive nesse mundo de incerteza nesse momento, né? A gente não sabe quando é que se vai retornar de fato, se vai ter tempo hábil para tocar o campeonato aqui, até porque a metade dos clubes, né? São 4 equipes que disputam a Série D e ainda estão disputando, 3 dessas equipes ainda estão disputando o estadual e, na verdade, disputando o título do estadual, né? Do segundo turno, consequentemente, do estadual como um todo. E essa sugestão de se terminar em dezembro eu vejo com bons olhos, até porque as outras equipes que disputam a primeira divisão do estadual, em dezembro se começa a ter a retomada das atividades, né? Então não seria mais uma folha para ser pago, né? A gente encaixaria, fazia um planejamento, um controle direitinho, para que não haja uma despesa a mais, já que em dezembro normalmente se começa a pré-temporada, né? E aí a gente poderia encaixar nessa pré-temporada do estadual 2021 o término do campeonato de 2020, né? Isso não implicaria numa folha a mais. Vejo com bons olhos, é uma ideia excelente, e aí a gente realmente tem que pensar direitinho, pensar em todos os clubes, pensar como a gente pode agregar e terminar de fato a competição em campo. E com relação à Série D, Rafael, a sua posição, como é que o Globo está vendo tudo isso? Então, com relação à Série D, a gente manteve grande parte do nosso elenco, né? É um elenco jovem, um elenco que de fato tem muita qualidade, tem muita qualidade. Começamos um campeonato estadual no primeiro turno mal das pernas, muito pelo fato da gente ter começado 20 dias antes da competição, então a gente não teve uma preparação adequada. Tinha muitos garotos que estavam estreando, inclusive, estavam estreando como profissionais. E aí no decorrer da competição a gente foi reforçando, os meninos foram ganhando mais confiança também. Até por isso nossa performance no segundo turno melhorou bastante. E obviamente, como qualquer outra equipe que disputa um campeonato brasileiro, precisa de alguns reforços, né? Para encarar essa competição. Como trabalhamos com um elenco reduzido, como trabalhamos também com a condição financeira muito baixa, então a gente tem que fazer essas adequações. Saíram alguns atletas, a gente fez um acordo, dispensou aí alguns atletas e para poder contratar alguns reforços, né? Para poder contratar alguns reforços. Reforços dele, esses que a gente está apalavrado, né? Eu não posso nem divulgar aqui por enquanto, sem antes ter um contrato assinado. Mas gira em torno de 4 a 5 atletas, por enquanto, né? Por enquanto. Estamos trabalhando nessa linha. E a gente tem mantido os atletas, né, que já estavam conosco, treinando. A gente tem acompanhado, nossa comissão técnica tem acompanhado, mesmo à distância, todos os treinamentos praticamente que diários. E a gente vai se adequando, né, às condições que temos, e ficamos aí nessa expectativa, né, expectativa de retorno, desde que seja uma condição igualitária para todo mundo e que não tenha nenhum problema, que a gente não passe por nenhum problema futuro. Estamos aí prontos para o retorno, né? Estamos prontos para o retorno, esperando realmente a decisão dos governantes para que a gente possa retomar nossas atividades. Tá certo. Boa noite, Rafael Ramalho. Obrigado pela atenção aqui na 98.
Obrigado, Marcos. Obrigado a vocês aí pela oportunidade para falar um pouco aqui sobre o Globo. E a gente está aqui na torcida, né, para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Temos que tratar o futebol não só como entretenimento, não é, Marcos? E sim como um grande gerador de empregos. Gerador de empregos, e digo mais, se você for pensar no âmbito como base, de ter a garotada dentro do clube, a gente também ajuda indiretamente a diminuição de violência, tirar os meninos da rua, mostrar o caminho bom do esporte. E eu peço que todos as autoridades, os governantes, olhem com os bons olhos, seja ele qual for o esporte, né? Então, a gente está aqui realmente para ajudar e esperamos que tudo passe logo para que a gente possa continuar a fazer o nosso trabalho. Um forte abraço, boa noite. E agora eu dou sequência à série do torcedor que fala sobre a possibilidade de como ele está vivendo, de como ele está se aguentando sem o futebol. E o meu convidado de hoje é o ex-presidente do América, Clóvis Emídio. Como é que o Clóvis Emídio está vivendo sem o futebol? Boa noite, Clóvis. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos do Tocando a Bola. Aqui quem fala é Clóvis Emídio, torcedor americano, ex-dirigente do clube. Eu gostaria de externar a minha opinião a respeito da paralisação que o futebol está sendo forçado a ter. Dizer da preocupação de todos aqueles que, como eu, são amantes do futebol. A situação é muito drástica do ponto de vista da economia, de uma forma geral, e o segmento futebol tem atravessado sérias dificuldades. Não bastasse a dificuldade inicial de cada exercício, de cada início de ano, que a gente já projeta prejuízo em razão da pouca arrecadação, da pouca verba originada no campeonato estadual, e em razão da participação da equipe em torneios, em campeonatos de nível nacional, como Copa do Brasil, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste, já se tem que iniciar o ano formando uma base boa, né, para fazer frente a essas competições. Nós vivemos esse 2020 de uma forma muito prejudicial em razão da pandemia da Covid-19. Eu imagino como os dirigentes de América e de equipes do Porto do América estejam se virando para dar cabo às despesas que, mesmo com a suspensão das atividades, não deixam de existir, né? Mesmo com essas medidas que foram possibilitadas, com redução de folha, a gente entende que a dificuldade é muito grande. No caso específico do nosso América, graças a Deus que o nosso presidente Léo Bezerra teve a felicidade de avançar, de ver a equipe avançar na Copa do Brasil, o que possibilitou o recebimento de um valor que deu suporte para os 2 primeiros meses de paralisação. Mas a situação é muito drástica. Eu tenho conversado com o Léo, o nosso grupo, que trabalhou para que ele fosse presidente, tem estado junto a ele e se solidarizado da maneira que nós podemos. Mas é imperativo que se encontre uma solução para o retorno do futebol. A gente entende como comunga com a opinião das autoridades da saúde mundial e nacional, no sentido de que o primordial nesse momento é preservar as vidas dos nossos cidadãos, né, da população, mas paralelo a isso a gente tem que encontrar uma maneira de, aos poucos, ir retomando as atividades do futebol
para que os clubes voltem a ter arrecadação, voltem a fazer circular algum dinheiro para fazer frente às despesas. Em relação ao nosso América, a nossa expectativa é a melhor possível, porque o nosso presidente tem tido um equilíbrio muito grande nas decisões, obviamente que ouvindo alguns ex-dirigentes, com a colaboração da sua diretoria, mas tem sido muito feliz na condução das decisões que cercam o nosso time e, na medida do possível, no esforço hercúleo, tem conseguido melhorar a qualidade no nosso plantel. Eu acredito muito de que o América voltará melhor do que em relação a quando se instalou essa pandemia no Brasil. A expectativa é muito boa, eu imagino que a gente vai ter um time mais forte, com esses reforços que ele conseguiu acertar e alguns que ainda estão por acertar, mas certamente virá bem mais forte. E a expectativa é de que a gente, no mais tardar até meados de julho, já tenha o campeonato estadual retomado, né, as outras competições, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, e num planejamento equilibrado e inteligente da CBF, conciliando com o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, aqui a minha palavra é uma palavra de confiança e de encorajamento a todos os americanos para que apoiemos da melhor maneira possível, na medida da condição de cada um, para que o nosso clube se mantenha firme e fiel cumpridor dos seus deveres, como é a história do América. Nós estamos, junto com o presidente e sua diretoria, imaginando algumas alternativas para fazer gerar renda, e acredito que muito em breve a gente vai ter muita novidade para a nossa torcida, já com a retomada das atividades do futebol, a retomada dos campeonatos dos quais o América participa esse ano. Muito obrigado a todos, um abraço, Marcos, sucesso para o seu programa e viva o futebol do Rio Grande do Norte. Boa noite a todos. Boa noite a É isso, minha gente. Chegamos ao final de mais um Tocando a Bola aqui da 98. Fim de jogo, fim de papo. No rádio, no seu aplicativo preferido, no Facebook ou no nosso youtube.com/98FM Natal. Até amanhã. Tchau.